Em aramaico, ele recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerra. Na visão que teve ele, compreendeu bem a mensagem que segue. E ele vai dizer que eis naquele dia, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, quer dizer, não passei perfume, até que se cumprisse os 3 semanas completas. Quando começamos a observar alguns homens de Deus, como Josué, ele fez o sol parar, a lua ficar estagnada. Resumindo, o relógio, ele deixa de funcionar. Quando olhamos para Elias, um homem de muita autoridade no reino espiritual, e Elias vai dizer, por 3 anos e meio não vai chover, segundo a minha palavra. Olhamos homens e mulheres que tinham autoridade no reino espiritual. Tempos e tempos, Deus sempre levantou pessoas que representassem o nome dele e glorificassem o nome do Senhor, não com palavras, mas com atitude. Falar, até papagaio fala. Atitudes é o que move, atitudes é o que chama a atenção de Deus. Saul é rebelde, aquela atitude de Saul faz com que Deus rasgue o reino de Saul. Mas a atitude de um pequeno homem ou um menino aos 17 anos, o nome dele Davi, não bonito, tão assim, bonito de aparência, mas diz que Davi era sardento. Ninguém, dava atenção para Davi, mas Deus estava vendo Davi nas malhadas. Posso falar de Jó, um homem que era reto, íntegro, diante da presença de Deus. Em Ur dos Caldeus, Jó era um exemplo. Jó cuidava das viúvas e dos necessitados. Ninguém passava necessidade diante da casa de Jó. Ninguém passava perrengue. Ninguém sofria quando estava perto de Jó. Jó é representante de um Deus tão poderoso e tão cuidadoso. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele é o pai do órfão, da viúva e do necessitado. Você que é espiritual, eu vou falar por mim, como eu sou muito espiritual e observo as coisas, eu percebo que todo órfão e toda viúva, Deus tem um amor diferente por eles. Aquele que não tem pai, aquele que não tem mãe, você vai perceber que o cuidado de Deus é diferente. Por quê? Porque se cumpre uma palavra que Deus estabeleceu. Que palavra é essa, pastor? A palavra que Deus vai dizer: eu sou o pai do órfão, da viúva e do necessitado. O cuidado de Deus é tão especial que você vai ver que tem coisas que era para acontecer e não acontece. Por exemplo, desgraças na família, desgraças na vida dela, desgraça na vida dele, não vai acontecer. Todas as vezes que você vê um órfão, uma viúva ou um necessitado, aqueles que realmente de fato reconhecem o poder de Deus, você vai perceber que a mão de Deus sempre está cuidando deles. Amém ou não amém? Preste atenção. Jó foi representante para a época em Ur dos Caldeus, e Jó é tão representante de Deus, a ponto de Deus dizer para o diabo e dizer: viste o meu servo Jó? E o diabo vai dizer: vi sim, você tem protegido muito ele, ninguém pode tocar. Porque Jó é exatamente um representante à altura, ele ama muito a Deus. Entenda que depois de Jó, o único que representa agora Deus é o patriarca, por nome Moisés.
ele representa tanto Deus que ele deixa a sua família e vai para uma terra. Somente por obedecer a Deus, ele deixa toda a sua parentela. Família não, parentela. Porque enquanto você está na sua casa, você é família. Mas quando você casa, não é família mais. É o quê? Parente. Pai é parente, mãe é parente, irmão é parente. Quem é tua família? Você, sua esposa, seus filhos. Pastor, não diga isso, é verdade, infelizmente. Então você vai ver que quando você vai ler o livro de Jó, então Deus diz: sai da tua casa, sai da tua terra e sai da tua parentela. Deus não diz sai da tua família. Deus não vai dizer sai da tua família, mas sai do meio da tua parentela. Então ele representa Deus à altura. Tudo que Deus manda fazer, Abraão vai lá e faz. Se Deus dizia para Abraão, pare aqui, ele parava. Se Deus falava para Abraão, vá mais adiante, ele ia. Então Deus, ele sempre estava instruindo a Abraão. Para o tempo de Abraão, ele foi levantado, ele foi erguido, o nome do Senhor foi glorificado. E ali tão somente, sabe o que acontece? Acontece que Abraão, ele foi chamado e representado como pai da... Vamos ver que para outro tempo é levantado agora a Isaac. Isaac é levantado. E quando Isaac é levantado, presta bem atenção. Presta atenção aqui. Isaac, quando é levantado, Isaac agora é representante de Deus na terra de Gerar. Na terra de Gerar, ele é representante de Deus de uma forma sobrenatural. Enquanto para todo mundo está dando errado, enquanto para todo mundo não está dando certo, e simplesmente ali está uma seca, Isaac tão somente ele é orientado por Deus. Ele planta e vai colher 100 por 1. Isaac chega em terra seca, em terras que outros homens trabalharam e não deu nada. Mas Isaac chega, e quando ele chega, que ele cava, tão somente começa a dar água. E muitos olham para Isaac e dizem: oxente, que é isso? Porque outro tempo nós cavamos e não deu nada. Mas agora Isaac está cavando e está dando água. Então somente Isaac cava o primeiro poço, cava o segundo poço. Por que cava o segundo? Porque no primeiro deu confusão. Porque todas as vezes que você começa a prosperar, aonde ninguém prospera, sempre vai ter inveja e vai ter contenda e confusão. Mas Deus está dizendo: se prepara para viver o novo. Sabe, as contendas, as confusões, não é para você parar. São lutas e batalhas simplesmente para te testar, para provar quem é você. Então Isaac, ele vai ser representante de Deus na terra de Gerar. Já o filho de Isaac, quem é o filho de Isaac? Jacó. Jacó vai ser representante de Deus aonde? Na casa de Labão. Deus sempre vai levantar homens e mulheres em tempos presentes para representar o nome dele. José é representante de Deus no Egito. Moisés é o libertador que Deus levanta depois de 400 anos de Moisés. Você vai ver que ali tão somente Deus levanta Josué e diz: como eu fui com Moisés, eu serei com... O problema é que muitas vezes nós não acreditamos que somos capazes. De fato, não somos capazes. Mas Deus nos capacita para um novo tempo e um novo momento. Tudo que nós precisamos é seguir o líder, seguir aquilo que Deus orientou, seguir aquilo que Deus determinou, seguir simplesmente as orientações, aquilo que Deus estabeleceu. Entenda que Deus, ele está procurando homens e mulheres para que possa acontecer milagres, para que possa ser representante de Deus, que abra mão da sua vida, que abra mão, sabe, de coisas que simplesmente outras pessoas não são capazes de abrir a mão, não são capazes de cumprir o chamado. Sabe por quê? O chamado não acontece simplesmente porque você quer, não acontece simplesmente porque você deseja, mas o chamado acontece a partir do momento que você começa a abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, para tão somente agora estar no centro da vontade de Deus. Entenda que isso requer muito de você. Tem hora que o seu psique não está preparado para viver aquilo que Deus tem preparado, mas Deus está dizendo: calma,
calma, porque as coisas espirituais não é para todo mundo. As coisas espirituais não é para qualquer pessoa, mas as coisas espirituais é para aqueles que eu já preparei. Daniel vai dizer: eu tive a visão, mas muitos correram, mas eu fiquei e tive a visão e vi aquilo que o anjo queria falar comigo. Entenda, em muitos tempos você vai ver, Deus levantou Jeremias, levantou Abraão, Isaac, Jacó, todos esses que eu já falei. Mas Deus quer levantar pessoas para esse tempo, um tempo a qual o homem não pode retroceder, o homem não pode olhar para trás, o homem não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Você não está entendendo. Para viver a vontade, o centro de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, você tem que entender que é com muita dificuldade, mas vai valer a pena. A palavra do Senhor diz no capítulo 2 de Daniel, quando Daniel vai determinar e vai dizer: eu propus no meu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel chega novo ali na Babilônia, Daniel chega jovem na Babilônia, mas ele diz: não posso me contaminar. O mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus que está na Babilônia. Deus, ele me acompanha, Deus está comigo, Deus não me abandona. Deus é o Deus de Israel, mas também é o mesmo Deus que está aqui comigo na Babilônia. Então ele determina e diz: e eu propus no meu coração a não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Eu propus não se contaminar com coisas que Deus não quer. Daniel propôs ali, Daniel é jovem, então Daniel está dizendo: eu tenho aliança com o Todo-Poderoso. Então somente ali o eunuco, aqueles que estavam tomando conta de Daniel, disse: mas não pode, Daniel. Daniel disse: fica tranquilo, faz uma experiência, vocês comem as coisas do rei, nós vamos comer só legumes aqui. Daniel tinha um costume de orar, jejuar e se consagrar. Isso estava na alma de Daniel. Quem é que não consegue muitas vezes passar uma semana sem jejuar? Tem alguém aqui? Pastor, não consigo passar uma semana sem jejuar. Amém, glória a Deus. É isso aí. Isso faz com que aconteça coisas que não acontecem na vida de seu ninguém. Vai acontecer coisas na vida de vocês que não vai acontecer na vida de seu ninguém. Entenda. Daniel, quando ele chega na Babilônia, ele determina e diz: não, eu tenho aliança, eu não posso caminhar diferente. No Jerusalém eu era crente, na Babilônia também eu tenho que ser crente. Aonde Deus me colocar, eu tenho que dar testemunho. Aonde eu chegar, eu tenho que ser representante de Deus. Porque eu sei, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que teve com Moisés, um Deus que cuidou o povo no deserto, um Deus que deu vitória a Josué em Jericó. Esse Deus é o meu Deus que eu vou carregar para todo sempre. Não é um Deus que eu carrego no escapulário, não é um Deus que está de gesso, de barro dentro da minha casa, mas o meu Deus está dentro, no centro do meu coração, e está aqui, e eu sei que Ele está falando comigo todos os dias. Daniel carregava a presença de Deus de uma forma diferente. Daniel era exemplo para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel era aquele exemplo que chamava a atenção de 3 jovens, e os 3 jovens diziam: Daniel, assim como você é, nós queremos ser igual a você. Mas entenda, tem gente que vai te copiar, mas não vai chegar à altura. Tem gente que vai tentar, até vai acontecer alguns milagres, mas Deus está dizendo: meu filho, aquele que eu separei é diferente. Aquele que eu separei é diferente. A palavra do Senhor vai dizer que a sabedoria de Daniel é de uma forma sublime, tão inteligente que ninguém consegue compreender. Daniel é exatamente aquele que vai revelar o sonho, a qual o rei diz assim: ó, vocês têm que revelar o sonho que eu sonhei. Não é para mim contar o sonho e você dar interpretação. Então ele diz que vai matar todos os sábios do reino. Mas Daniel se levanta e Daniel diz assim: não, rei, o problema que o senhor tem, eu não resolvo, porque eu não sou ninguém, mas eu conheço um Deus que resolve todos os problemas. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sirvo a um Deus. Há um Deus que tudo faz, que tudo conhece, que tudo vê. Não há nada em oculto que não seja revelado. Ele vai dizer, Daniel 2:22, Ele conhece as profundezas das trevas, Ele conhece a casa do diabo, Ele conhece tudo, e aonde estiver escondido, Ele sabe todas as coisas. Então somente Daniel revela para o rei e diz: qual o problema? O rei diz: eu tive um sonho. E o rei vai dizer: eu não posso contar o sonho. Se eu contar o sonho, vocês vão inventar uma interpretação da maneira de vocês, do jeito de vocês. Então tudo que eu quero é que você conte o que foi que eu sonhei. Daniel disse: me dá um tempo que eu vou contar. Daniel volta para casa, ora.
No dia seguinte, Daniel traz a interpretação e diz para ele: o Senhor sonhou assim, assim, assim. Está lá, foi uma estátua. E ele vai determinar cabeça de ouro, né? Ele vai determinar. E a parte de bronze vai descendo, vai descendo. No final termina com ferro e barro. Os pés termina com ferro e barro. Foi isso? Foi, sim senhor, foi isso. Deus, Daniel, que Deus é esse? Esse Deus é o que manda na terra, manda no céu, manda no ar, manda nas águas. Não dá para imensurar o tamanho desse Deus. Ele é maior do que o seu reino. Ele é maior do que as suas vontades. Esse é o Todo-Poderoso, aquele que eu sirvo. Daniel está sendo honrado na Babilônia. Daniel é aquele crente que ora, não precisa o pastor mandar. Daniel é aquele crente que jejuma, não precisa o pastor mandar. Daniel é aquele crente que tem comunhão com Deus, não precisa ninguém mandar. Ele faz porque ama a presença de Deus. Daniel é representante dos céus na terra de Babilônia. Daniel é aquele que simplesmente, sabe, fala com Deus. E Deus ouve a Daniel. A palavra do Senhor vai dizer lá em Samuel, que Samuel para aquele tempo foi uma pessoa tão especial e tão forte, que todas as palavras que Samuel falava, nenhuma delas caía no chão. Tudo que Samuel falava e tudo que Samuel pedia, né? Coloca lá em Samuel, acho que 2. Nenhuma das palavras que Samuel falava caía por terra, mas tudo que Samuel falava se cumpria. E tão somente Samuel foi um grande homem de Deus. Para os tempos, Deus levanta homens de uma forma diferente. Se encontrar, coloca para mim aqui. E ali tão somente você vai ver que muitos homens, já falei sobre, né, Elias, Samuel. Pastor, o que é que nós precisamos? Precisamos entender. 1 Samuel capítulo 3 e o 19 diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras deixou. Aquilo que Samuel falava se cumpria. Samuel pedia a Deus e Deus realizava. Samuel pedia a Deus, Deus realizava. A autoridade de Samuel era tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que tudo que Samuel pedia se cumpria. É tanto que Samuel morre, e quando Samuel morre, você vai perceber que Saul vai para cartomante consultar o espírito de Samuel, dizer para cartomante: faça descer o espírito de Samuel, porque eu preciso de orientação. Por quê? Porque tudo que Samuel falava se cumpria. Pastor, e o que é que está acontecendo nesses últimos tempos? Não tem muitos pastores, mas muitos pastores não têm autoridade. Tem até conhecimento da palavra, tem até o curso de teologia, mas não tem autoridade no reino espiritual. Não tem autoridade para expulsar um demônio, não tem autoridade para orar sobre os enfermos. E eu estava olhando, eu comecei a observar e comecei a ver. Para você orar por alguém, você tem que ter, sabe, você tem que entender que muitas vezes não é só ter conhecimento, não é simplesmente você agora ter um curso ou uma boa oratória, mas para você orar por uma pessoa, você tem que ter comunhão com Deus, autoridade, porque o Senhor vai dizer: não saia de Jerusalém até que seja revestido de poder. E Ele vai dizer: eis que te dou autoridade. A autoridade não vem do homem, a autoridade não vem de uma teologia, a autoridade não vem simplesmente de um congresso que você vai. Não. A autoridade vem quando você dobra os joelhos e começa a pedir para Deus. Tiago vai dizer: quer sabedoria? Pede para Deus. Quer outra coisa? Quer os dons espirituais? Pede para Deus. Paulo vai dizer: se ama o episcopado, boa coisa você adquiriu, boa coisa você desejou. Então busca a presença de Deus. O que é que você precisa? Ora mais, se consagra mais. A palavra do Senhor diz que Daniel 3 vezes ao dia dobrava o joelho, se virava para Jerusalém e começava a orar. Daniel, quando ele entrava no jejum, entenda, Jesus não tinha falado para Daniel, mas Daniel sabia que caixa de demônio só saía com jejum e com oração. Não adianta ter um bom curso, não adianta conhecer a palavra, mas tem que entender que Deus dá autoridade a quem busca
busca, Deus dá autoridade a quem desce, Deus dá autoridade a quem jejua, a quem se consagra, a quem simplesmente entende que quando busca tem, quando não busca não vai ter. Então somente Daniel o tempo todo orando. Todas as vezes que você começar a buscar, orar, se consagrar, vai se levantar. Vai. Por quê? Porque quando você busca muito, você cria guerra no reino espiritual. Quando você busca muito, os anjos agora começam a trabalhar em teu favor de uma forma diferente. Não é qualquer anjo, mas vem anjos especiais agora para estar ao teu lado. Porque você é diferente, você busca diferente, você fala diferente, você ora diferente. As tuas petições não é simplesmente para o teu deleite. Tiago vai dizer: muitos pede e não recebe. Por que não recebe? Porque busca para o seu próprio prazer. Quem é crente de verdade não busca para o próprio prazer. Quem é crente de verdade busca para o reino de Deus, dizendo: Deus salva almas, Deus salva vida, Deus me usa para curar, Deus me usa para ministrar. Quantas pessoas estão doentes psicologicamente? Quantas pessoas estão doentes fisicamente? Quantas pessoas estão doentes espiritualmente e não tem crente com autoridade para ministrar agora sobre pessoas? Para tão somente Deus agora dar libertação. Entenda que muitas vezes tem pessoas que estão com desculpa, mas não foi buscar, mas Deus está te dando autoridade para libertar. Deus quer te dar autoridade para libertar, Deus quer te dar autoridade para você ministrar. Mas simplesmente, sabe o que acontece? Tem crente que está orando pouco, buscando pouco, quer mais de Deus. Para você ter mais de Deus, você tem que buscar mais, você tem que cavar mais. Daniel chega com aproximadamente, creio eu, com seus 17 ou 23 anos aproximadamente, na Babilônia. Daniel tem uma comunhão com Deus sobrenatural. Daniel não arreda o pé de jejum, de oração e de consagração. Daniel incomoda todo mundo. Daniel revela o sonho do rei. Daniel agora levanta invejosos contra ele, a ponto de assinar decreto contra a oração de Daniel, a ponto de dizer assim: aquele que orar, a não ser para os deuses da terra, mas aquele que orar para o Deus eterno, esse vai ser jogado na cova dos leões. Daniel diz: não tem problema, o meu Deus, ele é poderoso. Se ele quiser que eu viva, eu vou viver. Se eu cheguei na Babilônia e não morri, é porque ele quer que eu tenha vida. Não é uma cova de leões que vai me matar. Daniel continua orando. O decreto é levantado. Daniel descumpre o decreto do Satanás e continua orando na presença de Deus. Naquela noite diz a palavra do Senhor que o rei não dorme, mas o rei está preocupado com Daniel, porque Daniel está na cova dos leões. E o rei sabe que Daniel não é qualquer pessoa. Daniel é homem de Deus. Daniel é o homem que revelou o sonho. Quando ninguém revelou, Daniel foi lá e contou: o Senhor sonhou assim, assim, assim. Daniel é conhecido no palácio como um homem que fala pouco e de bons exemplos. Daniel é conhecido no palácio como um homem que só cresce e nunca diminui. Daniel é conhecido no palácio que chegou orando uma hora por dia, 2 horas por dia, mas já está orando 10. Daniel não reda o pé de oração e de clamor. Daniel não reda o pé de jejum e de oração, porque Daniel sabe que tem potestade que só se vence com jejum e com oração. Daniel é jogado nas covas dos leões, mas não morre. Se você já passou situações e não morreu, é porque Deus tem ainda um grande plano e um projeto na tua vida. Tentaram contra a vida de Daniel. Não adianta tentar contra a vida dos escolhidos do Senhor. Quem tentará acusações? Romanos 8:33. Quem tentará acusações contra os escolhidos do Senhor? Deus o justificará. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Muitos querem matar Daniel, mas um crente que ora você nunca vai matar, rapaz. Pode se levantar de todos os lados. Daniel é o representante do tempo.
Daniel é aquele representante que tão somente é reconhecido. Naquele momento, Daniel começa a orar a Deus o tempo todo. Daniel é reconhecido há muito tempo ali na Babilônia, no reino persa, e muitos sabem que Daniel adora um Deus diferente. Sadraque, Misaque e Abednego também enfrentam os perrengues. Daniel é o exemplo quando é jogado na cova dos leões e Daniel não morre. Sadraque, Misaque e Abednego está dizendo: nós somos da linhagem de Daniel, nós somos discípulos de Daniel. E quando pediram para ele se dobrar, eles dizem: não tem problema, mas a fornalha vai ser aquecida mais 7 vezes. Ele diz: pode aquecer 7, pode aquecer 14, pode aquecer 21, pode aquecer 28. Nós somos crentes e nós somos discípulos de Daniel. Não tem coisa melhor do que você ter discípulo de coragem, discípulo que simplesmente entende que você é homem escolhido por Deus e não vai arredar o pé. Estamos vivendo um tempo difícil, mas está faltando muitos homens de Deus com autoridade no reino espiritual. Eu não cobro isso da nave, eu cobro isso da igreja. Mas ao mesmo tempo cobro da nave, porque Deus está escolhendo vocês aí para poder levantar. E vocês têm que se preparar. Para quê? Para que vocês entendam que Deus quer escolher vocês também para ter autoridade no reino espiritual. Daniel tão somente chega aos seus 70 anos. Daniel chega a quantos anos? O homem está orando muito mais do que você imagina. Com 70 anos, diz a palavra do Senhor, 70 anos. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Quando ele diz aos 70 anos, Daniel está orando a Deus. Diz assim, capítulo 9 diz o que aqui? No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, a qual foi constituído o rei dos caldeus. Diz mais, por favor, adianta aqui na tela. No primeiro ano do reinado de Daniel, entendi pelos livros, números e anos, que falaram o Senhor ao profeta Jeremias que havia de cumprir a desolação, de Jerusalém. Era de 70 anos. E Daniel já estava exatamente de seus 70 para frente aí. Eu dirigindo meu rosto ao Senhor para buscar com orações e o quê? A vida de Daniel. E com mais o quê? Você procura crente para orar pelo menos 30 minutos, não tem. Uma igreja que ora é uma igreja forte. A igreja que não ora é uma igreja fraca. Pastor, lá em casa eu não tenho tempo para orar, mas tem tempo para assistir. Você tem tempo para conversar de todo mundo. Tem tempo para projetar coisas que não é para projetar. Mas tempo para orar você não tem. Quer uma casa forte? É uma casa que ora. Quer uma casa forte? É uma casa que jejuma e se consagra. Você começa agora a colocar muro de fogo ao redor da sua casa. Não entra depressão, não entra doença, não entra desgraça, não entra prejuízo, não entra. Sabe por quê? Porque aonde tem oração, tem anjo guardando a tua casa, te livrando. Tem anjo te protegendo da direita e da esquerda. Daniel tinha aquela vida de oração. Daniel era um homem que tão somente chega a uma certa idade. Daniel não é qualquer pessoa, mas Daniel agora é a pessoa que no reino espiritual Daniel adquiriu autoridade. Daniel está ali com muita autoridade no reino espiritual. E naquele momento Deus ele dá um encontro muito grande com Daniel. E ele está dizendo: ei Daniel, se levantou-se algo, não foi Daniel? Foi, Senhor. O que foi, Daniel? Os medos, os persas se levantaram, Senhor, contra nós. Mas eu estou chorando, lamentando. Já faz 3 semanas. Já faz 3 semanas que eu não me conformo com isso. Todo crente que conhece aquilo que Deus quer e sabe o que tem que fazer, ele vai fazer, ele vai determinar, ele vai jejuar, vai se consagrar. Então somente vai fazer aquilo que tem que fazer.
Ele não vai satisfazer o seu desejo, Ele não vai satisfazer aquilo que Ele quer, mas Ele vai viver a vontade e a plenitude do poder e da graça de Deus. Deus está dizendo: eu te levantei para este tempo, eu te levantei para orar sobre os doentes, eu te levantei para orar agora sobre os cancerosos, eu te levantei para orar sobre aqueles que estão cansados, eu te levantei para orar sobre aqueles que estão feridos. O Senhor te levantou para este tempo. E o que é que você tem feito? Eu não sei. Talvez você tenha perdido tempo em redes sociais, você tenha perdido tempo, sei lá, Instagram, em seriado. Mas Deus está dizendo: cadê os Daniéis? Porque os Daniéis é que faz a importância, é que faz a diferença na Babilônia. E eu estou procurando os Daniéis que faz a diferença na Babilônia, e aonde eu coloco ele, alguma coisa tem que acontecer. Daniel ora, Daniel chora, Daniel lamenta e Daniel clama. Só que quando você ora muito, entenda, quanto maior o problema, maior será a responsabilidade. Nós não vamos entregar problemas grandes para criança ou pessoas que não são capazes. Quanto mais você ora, mais Deus entrega e Deus te dá autoridade. Entenda, existe o patrão, existe o gerente, existe o empregado, aquele que está, ali o tempo todo fazendo tudo. Quando surge um problema, o empregado não resolve. O empregado, quando não resolve, passa para quem? Para o gerente. Quando o gerente não resolve, ele passa para quem? Ele passa para o patrão, a autoridade máxima. Não pense que Deus simplesmente vai levantar alguém e não vai dar autoridade. Todas as vezes que Deus levantar alguém, Ele vai dar autoridade. Você precisa entender que nós somos organizados e o problema tem que seguir hierarquia. E aquilo tem que ser gradativamente. O empregado não resolve, entrega para o gerente não resolve, entrega para o patrão. Entenda que quando você busca muito, Deus está dizendo: eu te levantei com muita autoridade. Você tem que ter cuidado que nem tudo você pode falar, nem tudo você pode conversar, nem tudo você pode dizer, e muitas vezes nem tudo você pode pensar. Você tem que ter o pensamento do céu, você tem que ter os pensamentos de Deus, você tem que ter o coração da presença de Deus. Porque quando você chega a esse nível, Deus está dizendo: eu não vou te entregar uma igreja, mas eu vou te entregar uma cidade, eu vou te entregar um estado, eu vou te entregar um país. Daniel é exatamente o homem que Deus entrega a Pérsia para ele e diz: Daniel, domina sobre ela. Por quê? Porque a Pérsia é dominada por uma potestade muito grande. A Pérsia é simplesmente um lugar a qual é dominado por muitos demônios. Mas Deus levanta o homem com autoridade para dizer: o demônio ele pode ser de muita força, mas eu dou autoridade a homens que quando ele começa a orar, os céus vai ter que se abrir. Os céus vai ter que se abrir. Daniel é aquele homem que busca a presença de Deus, e Deus entrega o reino persa para Daniel e diz: Daniel, eu entrego o reino para você. Você agora é uma autoridade, não somente física, não somente administrativa, mas eu te dou autoridade no reino espiritual. Daniel vê a situação, a desgraça, dobra o seu joelho, começa a orar. Quando Daniel dobra o joelho e começa a orar, os demônios começam a se incomodar. Os demônios começam a dizer: sabe quem foi que dobrou o joelho? Sabe quem foi? Daniel. E tu sabe que quando Daniel dobra o joelho e começa a pedir, o grandão da Galileia se levanta. O grandão da Galileia se levanta. Os demônios começam agora a dizer, começa a avisar as potestades, começa a avisar os principados que Daniel está de joelho. Entenda, potestade não fica na terra. Zé Pelinda está na terra, Tranca-Rua está na terra, mas as potestades ficam no reino. Ei, estamos diante agora, sabe, dentro de uma atmosfera que você não conhece. Não está na terra, mas está numa atmosfera sobre a terra, dominando estados,
Países são exatamente potestade. Ali está dominando, está, mas Daniel tem uma autoridade tão grande no céu, que quando ele dobra o joelho, Zé Pilintra, Tranca-Rua, Chucaveira, esses aí, diz assim, ó, perto de Daniel eu não posso nem chegar. Eu tenho que chamar as autoridades maiores. Quem? As potestades e principados. A palavra do Senhor diz que Daniel dobra o joelho, a potestade e os principados agora se reúnem e tranca o céu. E fica lutando para quê? Para que a oração de Daniel não suba. É Daniel orando e as potestades lutando para a oração não subir. Daniel tem uma autoridade tão grande que ele não mexe simplesmente com demônios ralé, mas ele mexe com autoridades. Deus está dizendo: o teu nível vai ser tão grande que quando você colocar a planta do seu pé em certos lugares, não vai precisar de ministrar libertação, porque a planta do teu pé, os demônios já conhecem quem é você. É de oração, é de jejum, é de consagração. Eles vão bater em retirada. Não dá para ficar onde a presença de Deus chega. Você é uma pessoa de compromisso com o reino. Você não vai bater boca com demônios ralé, mas você vai incomodar principados e potestades. Deus, ele vai te levantar para você aconselhar governadores. Deus, ele vai te levantar para você aconselhar prefeitos, autoridades que ele levanta, que domina. O prefeito domina o quê? O município. O governador domina o quê? Domina o estado. Tem principados que querem entrar na mente da governadora. Tem potestade que quer entrar na mente do prefeito. Para quê? Para distorcer. Mas Deus está dizendo: eu vou colocar homens de Deus. Eu vou levantar homens de Deus que quando ele fala, vai mudar a situação do município, vai mudar a situação do estado. Deus está preparando exatamente pessoas para isso. Daniel estava preparado para mudar a situação simplesmente da Babilônia. Daniel tinha autoridade para isso. Daniel ora, o céu se fecha. Daniel ora o primeiro dia, o segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, quinto, 12º, 15º, 18º, 20º. Daniel disse: eu decidi a tão somente não colocar nem perfume, não toquei em vinho, não toquei em bebidas fortes, não toquei em nada, mas eu me consagrei ao meu Senhor, porque tem guerra que só se vence no joelho. Não adianta bater boca, não adianta você querer ter razão que você não vai vencer. Quando você está brigando com potestades, por mais que você tenha razão, você vai perder a guerra. Quando você está brigando com o reino espiritual, por mais que você tenha razão, você vai perder a guerra. Então o que é que eu preciso? Com razão ou sem razão, o que eu preciso é ter joelho no chão. Tudo que você precisa é ter joelho no chão, porque joelho no chão é que vai fazer o movimento no céu. Naquele momento Deus, ele manda um anjo para tão somente trazer a resposta para Daniel. O anjo se levanta, vem, tenta passar para trazer a resposta. O anjo não consegue. As potestades fechou a ponto de Daniel não ter resposta. Mas Daniel sabe o Deus que serve. Daniel sabe que Deus revelou o sonho lá atrás. Daniel sabe que Deus livrou da cova dos leões. E Daniel sabe que
Deus vai trazer resposta. Daniel já passou muitas situações. Daniel está dizendo: o mesmo Deus que falou comigo no passado e operou no passado é o mesmo Deus que vai representar agora no presente. O propósito que eu fiz com Deus, se Ele não respondeu até agora, eu sei que Ele não quis, mas alguma coisa está se movendo, alguma coisa vai ter que acontecer. O anjo está lutando para romper a potestade, o anjo está lutando para chegar, mas não consegue. O anjo volta e diz: está fechado o céu. Deus está dizendo: quem é que está a ponto aí? Tem Miguel, tem Gabriel. Se levanta, Miguel, se levanta, Gabriel. Ei, Miguel, se levanta, tira a espada. Gabriel está com um recado preparado para Daniel. Vem, Miguel, de lá para cá e diz: aonde tiver potestade, aonde tiver inimigo que esteja impedindo a bênção, Deus, Ele vai quebrar as cadeias. Quando Deus manda Gabriel e não resolve, Ele diz: Miguel, vai lá, Miguel. Porque quando Miguel vem, ele não vem para brincar. Miguel, quando vem, vem para resolver. E Deus está dizendo: continua orando, porque eu vou trazer vitória sobre a tua casa, sobre a tua família. Continua orando, porque eu vou mandar um anjo naquele lugar para resolver. Daniel está de joelho. Miguel já arrebentou com todos os demônios, principados, potestade, todos os demônios que têm se levantado. É 21 dias de guerra. Chega o anjo diante de Daniel e diz: Daniel, tu és um homem muito amado no céu. Daniel, tu és um homem admirado no céu. Daniel, não é para encher tua bola não, Daniel, mas tu é o cara. Daniel, tu chama a atenção do pai. O pai, quando nós falamos o nome de Daniel lá, o pai se levanta e diz: quem foi que falou? Foi Daniel. Então atende Daniel, vai lá, se levanta, porque Deus conhece quem é Daniel. As orações que chegou foi de quem? De Daniel. O que é que está faltando para responder? Não, Senhor, já está preparada a resposta, então manda para ele ligeiro. Tem crente que é conhecido no céu, tem crente que é conhecido no inferno. E quero dizer para você: você não precisa ser conhecido na terra, você não precisa ir para a mídia, você não precisa sair nas redes sociais, você não precisa de cartaz de Instagram, você não precisa disso. Mas você precisa entender que quando você fala, os demônios estremecem. Você precisa entender que quando você fala, os demônios têm que bater em retirada. Não é cartaz que vai expulsar demônio, não é simplesmente a foto do Instagram que vai expulsar demônio, mas o que vai expulsar demônio é quando você tem uma vida de consagração, de oração na presença de Deus. Aí sim, quando você fala, Deus, Ele vai trazer resposta para você. Creio eu que o anjo diz assim: ó, eu vou conjecturar, que dá um direito para mim. Me dá o direito de conjecturar, eu vou conjecturar para você entender. Creio eu que o anjo chegou e disse: homem, Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que eu vou te dizer, homem. Levanta-te sobre os teus pés. Por que Daniel caiu? Porque não veio uma unção normal, não. Por que Daniel caiu? Porque o anjo mais poderoso do céu desceu. Por que Daniel caiu? Porque Deus mandou uma autoridade muito grande. Por que Daniel caiu? Porque Deus está dizendo: se é para romper, então rompe com força. Se é para sentir a presença do céu, então desce. Desce uma presença muito forte. Daniel cai. E Daniel diz: minhas pernas estão tremendo. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que quando a presença é muito forte, a carne não suporta. Daniel cai por terra. E Daniel diz assim: mas ele me pegou pelos braços e me colocou de pé. E disse: Daniel. Daniel disse: eu estou tonto.
Daniel disse: eu estou tonto. Ele disse: é a presença, Daniel, fica tranquilo. É a presença do céu, Daniel. Aí Daniel diz assim: minhas pernas estão tremendo. Ele diz: é a presença do Pai sobre a tua vida, Daniel. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Pai te ama demais, Daniel. Por quê? Chegasse na Babilônia há muito tempo, mas tu não se vendesse. Chegasse na Babilônia há muito tempo, tu só honrasse o nome do Senhor. Chegasse na Babilônia há muito tempo, mas você não deixa de orar e de jejuar. Aí ele vai dizer para Daniel: você é um homem muito amado. Deus, ele te conhece. Então me disse: não temas, porque desde o primeiro dia que tu colocasse o desejo no teu coração e a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, homem. Em outras palavras, Daniel, tem hora, Daniel, creio eu que o anjo conversando com ele diz: tem hora, Daniel, que é necessário acontecer algo sobrenatural ou algo muito complicado para que Deus faça algo muito grande. Quanto maior a dificuldade, maior será o milagre. Quanto maior a dificuldade, maior será o milagre. Creio eu que o anjo disse: Daniel, tu lembra da cova dos leões? Foi difícil para tu lá, Daniel? Daniel disse: foi, mas eu sempre confiei. Ele disse: olha, Daniel, para tu foi fácil porque tu sempre confiasse, mas para outro homem estava morto. Daniel, foi fácil quando o rei disse que ia matar todos, inclusive você? Aqueles que não revelassem o sonho? Foi fácil? Não, ali foi difícil. Porque é impossível revelar o sonho que alguém sonhou sem alguém contar. Mas o Pai não te revelou? Revelou. Sabe por quê, Daniel? Porque o Pai te ama. Deus te livrou da morte, Daniel, quando o rei disse que ia matar todos sábios, todos sábios do reino, Deus ia matar, e Deus te livrou da morte. Deus te livrou da morte quando você estava na cova dos leões. Deus te livrou da morte. E Deus está dizendo nesta noite, Daniel, nesse momento para você: Deus nunca esqueceu de você. Daniel, as tuas palavras chegam no céu como uma bomba. As tuas palavras chegam no céu como uma carta endereçada, um sedex. Não é carta registrada, não é carta simplesmente coloca e passa 15 dias para chegar. Mas eu estou dizendo que as tuas orações, quando você dobra o joelho na terra, é mais rápido que o Sedex 10. É mais rápido do que a força da luz. É mais rápido do que o jato mais forte. Eu estou dizendo, Daniel, que quando você ora, Deus, Ele começa agora a responder. Mas eu te digo uma coisa, Daniel: desde o primeiro dia que você dobrou o joelho, o céu se preparou para trazer tua vitória. Mas as potestades cerrou os céus, Daniel. Sabe por quê, Daniel? Porque tu pedisse algo para mudar o coração e o reino, Daniel. Daniel, o que você pediu, Daniel, é para acabar com a metade dos problemas da Pérsia. O que você pediu, Daniel, é algo que é simplesmente para colocar legiões e castas de demônio para correr para muito longe. Por isso que os grandãos se levantaram. Por isso que vão se levantar muitos contra a tua vida, Daniel. Mas Deus está dizendo: pode se levantar o espírito governador, pode se levantar a potestade que for, ele sempre vai ter guerreiro para vencer as batalhas. Fica de pé toda a igreja, fica de pé. Por isso que Deus, Ele está dizendo nesta noite
Quando eu digo que vou à frente, corto o arco, quebra a lança e queimo os carros no fogo, é porque eu sou Deus para dar vitória àqueles que têm orado e clamado a minha presença. Não temas. Daniel, as tuas orações é diferente, Daniel. Creio eu que o anjo olha para ele e diz assim: Daniel, não para de orar, Daniel. Pode se levantar quem for contra a tua vida, Daniel, não para de orar, Daniel. Creio eu que o anjo olha para ele e diz assim: sabe por que eu estou aqui? Por conta que um homem comum é respeitado no céu. E esse homem não é outra pessoa, Daniel. Esse homem é você. Você já pensou o céu trabalhando ao teu favor? Você olha para você e diz assim: quem sou eu? Aí Deus está dizendo: ah, rapaz, se você soubesse quem é você. Tarabá sobre cara. Deus conhece você, rapaz. Não se venda, não se troque, não negocie aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Não permita que o inimigo venha te destruir. Deus tem preparado um trono para você sentar. E você está dizendo: mas Senhor, quem sou eu? Apenas um exilado, um forasteiro lá de Jerusalém. Mas Deus está dizendo: mas eu estou contigo nesta caminhada. Tem vitória para você enquanto você ora, você crê? Continua orando, porque as potestades que têm se levantado vai ter que cair por terra. Deus está mandando anjo. Só para finalizar, Deus está com saudade de crente que orava em tempos atrás. Deus está falando comigo aqui nessa noite. E Deus está dizendo: você lembra que quando você pediu, atendia? Porque você orava mais, buscava mais. Eu quero você como Daniel, porque tem anjo que está parado aqui no céu, porque você não ora mais. Tem anjo que está só esperando que você fale aí na terra: tire tempo para mim, tire tempo para se consagrar, para orar. Porque tem um exército de anjos aqui no céu, para que eu possa enviar para trabalhar em seu favor. Te dará sobre cai. Aí você diz: mas Senhor, eu sou um homem tão pequeno. Senhor, é pequeno. É pequeno, porque diante da minha presença todos têm que ser pequenos. Mas a autoridade que eu te dou hoje é para que você ore e a minha presença se manifeste aonde você estiver. Deus está com saudade de crente que nunca mais orou pela madrugada. Deus está com saudade de crente que nunca mais jejuou, que nunca mais apresentou um jejum por uma família, por uma pessoa, por um crente que está fraco. Deus está dizendo para você aqui nesta noite: essa semana será a semana que você vai abrir um jejum por alguém, por uma pessoa, porque eu quero te fazer autoridade na terra. Eu quero chamar aqui à frente crente que há muito tempo não orou e sabe que tem autoridade. Eu não quero